Olá, estudantes da segunda série. Que prazer imenso trazer aqui mais um vídeo para você, mais uma videoaula, mais uma aula especial para você. Eu sou o professor Varley e aqui nós temos o nosso intérprete, o Natan, e juntamente com a equipe de gravação nós vamos fazer algo bem especial para você. Nós vamos fazer o nosso melhor, uma aula bem bacana para você. Na aula de hoje, nós temos alguns objetivos. Na verdade, nós temos vários objetivos que eu posso sintetizar da seguinte maneira. Hoje você vai compreender como é que funcionam as cores. Hoje você vai entender o que é a absorção da luz, tá? Hoje você vai compreender esses fenômenos fantásticos que ocorrem com a luz, tanto da absorção quanto das cores. Então vamos lá? Olha só, o que você precisa saber para essa aula? Primeiro, você tem que lembrar dos conceitos da refração da luz. Segundo, você tem que entender o que é a luz visível, tá? Então, essas duas partes você tem que entender. Se você não lembra, ou melhor, você tem que lembrar, né? Se você não lembra, pessoal, agora eu vou retomar com você. Ei, lembre-se que a refração da luz é um fenômeno que ocorre quando a luz sai de um meio e entra em outro. Por exemplo, a luz vem do ar, entra na água, sofre a refração. A luz vem do ar, entra pelo prisma, um vidro qualquer, ela sofre a refração. De um modo bem simples, a refração quando a luz bate e entra, ela sai do ar, encontrou a superfície da piscina, bateu e entrou. Isso é refração, tá? Não esqueça disso. E ainda você tem que lembrar que a luz ela compõe o que nós chamamos de espectro eletromagnético. Espectro, caro estudante, é o todo. Quando você pega lá, por exemplo, uma onda eletromagnética, ela começa lá desde baixa frequência, que é a onda de rádio, aí você aumenta a frequência, você tem o micro-ondas, aí você aumenta mais a frequência, você tem a região da luz visível, aí você aumenta mais a frequência, você tem o raio-x e assim por diante. Então, a luz visível, as cores, elas compõem uma parte do que nós chamamos de espectro eletromagnético. Beleza? Não esqueça disso. Então vamos lá, olha só pessoal. Eu acabei de falar do espectro, aqui está o nosso espectro. Olha que interessante. Pessoal, ó, você tem vindo da direita para a minha esquerda, deixa eu ver. Não, da minha esquerda para a minha direita. Então, olha só, você tem, pessoal, baixa frequência, você vai aumentando a frequência. E numa determinada faixa do espectro, a luz visível, ela se encontra aqui. Repare bem, pessoal, você tem o vermelho no extremo, você tem o violeta. Do vermelho até o violeta, você tem as 7 cores que compõem o arco-íris, tá? Pessoal, não esqueça, o vermelho é a primeira cor. Antes do vermelho, você tem aquela região que você chama de infravermelho. Depois do violeta, você tem aquela região que nós chamamos de ultravioleta. Bem interessante isso, né? Bem interessante. Então, pessoal, não esqueça disso. A luz branca, ela é composta por essas cores. Se eu juntar por todas essas cores, eu vou ter o branco. Exemplos de luz branca. A lâmpada da sua casa, a lâmpada desse estúdio. O que mais? O sol, a luz que vem do sol é uma luz branca. Beleza? Então não esqueça disso, pessoal. Isso é bem importante. É claro, se você pegou essa parte, pessoal, vamos falar um pouquinho da luz visível. Pessoal, olha que curioso. A onda eletromagnética, ela é uma onda. Ela sempre vai ter a mesma velocidade. Porém, como nós vimos, você altera a frequência, as frequências não são iguais. A frequência da onda de rádio é diferente da frequência da luz visível, que é diferente da frequência do raio-x, por exemplo. Só que a velocidade da luz, ela depende de duas coisas. Do comprimento de onda e da frequência de oscilação. Então, por exemplo, quando você pega o micro-ondas, a onda de rádio, que ele oscila menos, então ele tem um comprimento de onda maior. De modo que quando você multiplica o comprimento de onda pela frequência, dá sempre o mesmo valor. Pessoal, quando você pega a frequência e o comprimento de onda e multiplica, sempre vai dar o mesmo valor. Então você pega lá, por exemplo, o vermelho e o violeta. Vou usar essas duas cores, assim, os extremos. Pessoal, o violeta, ele tem maior frequência. E aí, consequentemente,
se ele tem maior frequência, ele tem menor comprimento de onda. Já o violeta, já o vermelho, ele inverte. Ele vai ter baixa frequência, mas ele vai ter grande comprimento de onda. De modo que quando você multiplica, sempre vai dar o mesmo valor de velocidade. Que bacana isso, né? É claro, se você pegou essa parte, vamos falar um pouquinho da dispersão da luz. Pessoal, a dispersão da luz também é chamada de dispersão da luz branca. Nada mais é do que você conseguir separar a luz branca nas 7 cores que compõem o arco-íris. Por exemplo, você manda luz branca ao passar por um prisma, essa luz branca ela vai se decompor nas 7 cores que compõem o arco-íris. Se você reparar bem, ele começa no vermelho, né? O vermelho é o que menos quebra e o violeta é o que mais quebra, o que mais desvia, tá? Então isso aqui, pessoal, foi um experimento bem simples que Newton fez usando um prisma. Ele furou a parede do seu quarto e fez a luz do sol passar por aquele prisma. Para surpresa dele, ele conseguiu separar a luz nas 7 cores do arco-íris. Foi ele que formulou a teoria corpuscular da luz. Para Newton, a luz é um feixe de partículas, porque ele pensou assim, se eu conseguir separar a luz então ela é algo, e esse algo para ele era um feixe de partículas. Beleza? Pessoal, se você pegou essa ideia, vamos falar agora, falei ainda da dispersão que ocorre no arco-íris, né? Se você pegou essa ideia, então agora vamos fazer uma atividade bem simples. Essa atividade ele fala o seguinte: sobre o fenômeno de formação do arco-íris, considere as afirmativas a seguir. Primeira afirmativa: o arco-íris primário é causado por uma refração e uma reflexão dos raios do sol nas gotas de chuva. 2. O arco-íris aparece quando os raios de luz branca incidem em gotículas de água presentes no ar e pode ocorrer naturalmente ou pode ser produzido artificialmente. 3. O arco-íris é decorrente do processo de difração da luz branca nas gotas de chuva. Quais são falsas? Argumente. Querido estudante, você terá um tempo e na sequência nós vamos retornar com a solução do exercício.
Então, pessoal, vamos fazer a correção do exercício? Era para você dizer quais são corretas, quais são falsas. A1. O arco-íris primário é causado por uma refração e uma reflexão dos raios de sol nas gotas de chuva. Pessoal, esse arco-íris primário, o que seria esse arco-íris primário? Pessoal, essa alternativa ela é incorreta. O arco-íris primário, pessoal, esse termo primário, na verdade, ele nem existe, né? Meio curioso o arco-íris primário, tá? A nossa ideia é você compreender. O raio de luz, ele entra na gota, ele sofre uma refração. Pessoal, lá no fundinho, né, ele vai passar pela gota, só que, pessoal, bem no fundo da gota, tem um conceito chamado de reflexão interna total, ele volta, ele sai pela gota, ele sofre duas refrações, tá? Então, esse termo primário, eu deduzo que ele pensa só na primeira entrada. E, pessoal, não. O raio de luz, pensa que aqui é a gota está aqui. Ele passa, ele desvia, daí lá no final ele bate e ocorre uma reflexão interna total, ele volta de novo. E aí, pessoal, ele sofre uma segunda refração. Então, ele sofre duas refrações. Por isso que essa primeira afirmativa ela é incorreta. A segunda afirmativa ela fala o seguinte: o arco-íris aparece quando os raios de luz branca incidem em gotículas de água presentes no ar e podem ocorrer naturalmente, pode ser produzido artificialmente. Pessoal, isso aqui é verdade? Dá para produzir arco-íris artificialmente? Dá, né? Se você pegar um pano úmido, pessoal, e bater no dia ensolarado, se tiver um lugar para você ver o raio de luz passando, você vai ver colorido. Você forma um arco-íris. Pode ser formado artificialmente, então essa afirmativa é verdade. Afirmativa 3. Afirmativa 3, ele fala de difração. Querido estudante, não esqueça. Ela é muito incorreta. Por quê? A difração é o fenômeno responsável para explicar o fato da luz contornar um obstáculo. No caso da gota de chuva, a onda não está contornando, ela está se separando nas 7 cores do arco-íris. Ela está sofrendo um fenômeno chamado de refração. Beleza? Então não esqueça disso. Pessoal, então somente a afirmativa 2 ela é correta. Beleza? É claro, se você pegou isso, agora vamos falar de um assunto bem interessante. Pessoal, as cores dos objetos. Olha só essa maçã, olha só essa, eu conheço como mexerica, lá minha terra, né? Lá nós chamamos de mexerica, uma mexerica, bergamota, enfim, pessoal, uma fruta, uma laranja, sei lá, pode ser, né? E nós temos um kiwi. Olha a diferença das cores. Pessoal, a pergunta que eu faço para você, faça esse questionamento. Como é que você enxerga as cores? O que são as cores? Vamos fazer um combinado? A cor, pessoal, as cores, elas são ondas eletromagnéticas com frequências definidas. E como é que eu enxergo uma cor? Pessoal, você enxerga a cor por reflexão. Você enxerga a cor que a matéria não gosta. Por exemplo, você está olhando esse jaleco, ele é azul. O azul, você vê ele azul porque esse material, essa matéria, ela não gosta da cor azul. Então, vem todas as cores, vem o amarelo, né? Esse ambiente está sendo iluminado por luz branca. O amarelo vem junto com a luz branca. Bate aqui, esse material absorve. Vem o vermelho, esse material absorve. Todas as cores esse material absorve. Ele só não absorve o azul. Então, o azul, ele reflete para você. E desse modo, você vê a cor desse jaleco azul. Ou seja, nós vemos as cores que o material não gosta. As cores que o material reflete. Beleza? Se você pegou essa parte, voltando aqui naquilo que eu estava comentando, a absorção e a absorção das cores. A luz branca, você não pode esquecer, ela é composta por todas as cores. E um material escuro, um material preto, não esqueça, caro estudante, o preto, ele não é uma cor, ele é ausência de cor, tá? Não esqueça, o preto, ele é ausência de cor. Então, o escuro, quando você sai com uma camiseta escura no sol, pessoal, ele não esquenta? Por que ele esquenta? Porque esse material preto, ele vai absorver todas as cores. E essa absorção, pessoal, as cores, né, são ondas, têm energia. Então, ela absorve toda a energia da luz branca. Por isso que esquenta. Então, pessoal, não esqueça. Por isso que nós não vamos para a praia de preto, né? Porque senão queima. Beleza? Pessoal,
Como eu mencionei, a maçã, olha que linda essa maçã. Essa maçã, ela real, né, pessoal? Você vê ela vermelha. Pessoal, o vermelho, a maçã não gosta dessa cor, tá? Ela não gosta, então ela reflete. Quando você manda a luz branca, tem todas as cores, ao bater o vermelho, ela não gosta do vermelho, então ela reflete a cor vermelha. Nós vemos a cor que o material não gosta, beleza? Fazer um comentário aqui para fixar bem na sua cabeça. Alguns lugares, por exemplo, supermercado, alguns fazem isso, outros não. Eles colocam, por exemplo, no açougue, uma lâmpada que realça o vermelho. Ao realçar o vermelho, pessoal, por que eles colocam isso? Porque a carne, ela não gosta do vermelho. Então bate a luz branca e ela reflete a cor vermelha. Se eu coloco uma lâmpada que realça o vermelho, você olha a carne, ela está toda vermelhinha. E aí você chega em casa, ela está com outra cor. Beleza? Então vamos lá. Pessoal, o branco, lembre-se, o branco reflete todas as cores, o preto absorve todas as cores. Isso nós já falamos bastante. Por isso que no verão a gente usa o branco, né? Que ele reflete bem. Pessoal, lembre-se, por que o céu é azul, pessoal? Hein? Por que o céu é azul? Você já parou para pensar? Galera, o céu ele é azul, pessoal, porque justamente quando o raio de luz está passando pela atmosfera, ele sofre um pequeno espalhamento, tá, pessoal? Um pequeno espalhamento e ele realça a parte do azul, tá, pessoal? O espalhamento, ele dá uma realçada na parte do azul. Por isso que você olha ele e você vê ele azul. Pessoal, vamos fechando a nossa aula com uma atividade? Ele fala o seguinte: a refração da luz é um fenômeno que ocorre mais evidentemente com a luz. Em algumas linhas, descreva esse fenômeno. É para você descrever o fenômeno da refração. Logo, logo nós vamos retornar com a solução desse exercício.
Então, pessoal, vamos fazer a correção do exercício? Pessoal, esse exercício, essa atividade, ele pede para você falar sobre a refração da luz. Ei, caro estudante, a refração da luz ocorre quando a luz muda de meio, quando ela sai do ar, entra na água, bate na água e entra. É um fenômeno em que ocorre uma alteração na velocidade. Altera a velocidade sem alterar a frequência. Não esqueça disso. Altera a velocidade, mudança de meio. Pessoal, então assim, o que nós vimos na aula de hoje? Hoje nós falamos da absorção, da reflexão, né? O raio de luz, ele bate, ele pode ser absorvido, ele pode bater e entrar, que é a refração, e ele pode bater e voltar. Lembre-se, as cores, elas são... a cor, na verdade, ela é uma reflexão daquela frequência que a matéria não gosta. Você vê esse jaleco azul porque vem a luz branca e a parte azul ele não gosta e ele manda para você. Desse modo você vê ele azul. Então, essa foi a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Desejo sucesso, um forte abraço e até uma outra oportunidade.